Boa noite! Sejam muito bem-vindas e se sintam acolhidas ao evento Seu Filho Cresceu, e agora? Confesso para vocês que a minha expectativa dessa noite está explodindo de emoção, porque esse projeto, com certeza, é um dos projetos mais especiais da minha vida. Foi desenvolvido com muito amor e principalmente com muito acolhimento a você que é mãe de adolescente nessa fase crucial da vida, de 10 a 17 anos. Eu sou Cláudia Crispi e há mais de 10 anos eu trabalho com desenvolvimento humano e inteligência emocional. Pois é, inteligência emocional é o que rege o meu dia a dia, é o que rege o meu trabalho. Mas hoje, especificamente, quero conversar com você sobre como estar presente na vida do seu filho nessa fase tão desafiadora que é a adolescência. É ou não é? Passei exatamente por essa fase 2 vezes. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino de 21 anos e uma garota de 18 anos. E confesso que foi o maior desafio da minha vida. E de verdade é lindo ser mãe. Porque eu nasci para isso. E sim, a minha vontade sempre foi estar presente na vida deles de forma que eu permanecesse, que o meu amor permanece. E esse evento, Seu Filho Cresceu, e agora? Eu quero mostrar para você o caminho onde eu ajudo mães de adolescentes a se reconectarem com seus filhos. Porque mães fortalecidas espiritualmente permanecem de uma forma diferente e filhos raramente esquecem onde encontram um amor que permaneceu. Mas justamente agora, seu filho cresceu, o que fazer? É para você, mãe, que se sente impotente diante das mudanças da adolescência. Para você, mãe, que fica ausente devido às atividades do trabalho. Para você, mãe, que sente vontade de conversar com seu filho, mas encontra a porta sempre fechada. Para você, que sente vontade de ser referência para ele. Para você que também está sentindo que perdeu a confiança do seu filho. E para você, mãe, que não tem uma rede de apoio ou um companheiro que não participa. Para você que é mãe solo. E para você, mãe, que acima de tudo precisa de paz. Eu sou a mãe que permanece. Eu sou casada há 26 anos, eu sempre trabalhei e como cada uma de vocês, um dia eu recebi sim o maior presente da minha vida, a maternidade. Só que junto com ela começou uma jornada para a qual ninguém nos prepara completamente, é ou não é? Infelizmente, maternidade não tem um manual de instrução. A gente fala quando os nossos filhos nascem, né, que a gente quer um manual de instrução. Mas onde que está esse manual de instrução para ser mãe? Porque são tantos os desafios, né? Junto com a maternidade vieram os meses de licença, quando todo o nosso tempo precisa pertencer àquele pequeno ser totalmente dependente de nós, as mamadas, as trocas de fralda, os banhos, obviamente as noites em claro. Essa é a realidade de uma mãe, né? Quantas vezes a gente olha para o nosso relógio pensando que nunca mais dormiríamos uma noite inteira? Pois é, isso acontece muito. Mas curiosamente, o tempo faz exatamente o contrário do que sentimos naquele momento. O tempo acelera, ele não passa devagar. Quando percebemos, a licença maternidade já foi e termina essa licença e começa agora uma outra fase. Surge a preocupação para encontrar alguém de confiança para cuidar do nosso bebê. Seja os avós, ou uma boa creche, uma escolinha, uma babá. Cada decisão parece enorme, porque queremos oferecer o melhor para quem amamos. Os meses passam, vêm os primeiros sorrisos que derretem o nosso coração. Os primeiros passinhos, as primeiras formas de enxergar a vida. As primeiras palavras, né? E a cada mudança de fase, a gente quer cada vez mais proteger. A gente cobre as pomadas, a gente põe pomada no machucado, a gente esconde objetos perigosos e a gente aprende que ser mãe é viver um passo à frente, tentando controlar tudo, né? Tentando cuidar antes mesmo que o perigo aconteça. Logo depois disso vem a escolinha. Gente, como eu sofri para encontrar a escolinha para o meu filho, porque a gente sempre quer o melhor. E aí a gente passa fazendo escolhas.
E aí, na escola, mais uma adaptação, mais uma entrega, mais uma vez o coração aperta e a gente se pergunta, será que vão cuidar bem do meu filho? Mas sem perceber, os anos continuam correndo. Eu, como mãe, eu sentia a confiança deles com a minha presença. E assim chegaria o momento e estariam preparando para eles o futuro. E estaríamos sempre juntos, sem afastamento. Porém, aquele bebê que precisava da mãe para dar os primeiros passos, agora fecha a porta do quarto. Cresceu, né, gente? A criança que contava tudo começa a responder com um simples: ah, tá bom, beleza, valeu, depois eu falo. Legal, essa palavra legal acaba comigo. A gente às vezes quer, né, uma narrativa sobre um fato que aconteceu e eles simplesmente respondem: valeu. De repente, chega a adolescência. E é justamente nessa fase que nós mães descobrimos que os desafios não diminuíram, pelo contrário, eles apenas mudaram de forma. Já não basta proteger os cantos da mesa, né? Cantinho de armário, prateleira. Agora a gente quer proteger eles, né? Das amizades que machucam, das ideologias que confundem, da ansiedade, das redes sociais. A internet está aí, a gente não consegue bloquear, né? Das escolhas erradas e de tudo aquilo que pode sim afastá-los de Deus. Talvez você tenha chegado aqui porque sente que está perdendo a conexão com seu filho, ou porque as conversas já se transformaram em discussões, em brigas, ou simplesmente porque você olha para ele e pensa: onde foi parar aquela criança que me contava tudo? Gente, quando eu ia buscar na escola, era muito bacana, porque eles vinham contando, né? O que comeu de lanchinho, como foi, quem não foi, o amigo que brigou, o amigo que fez alguma coisa interessante. Essa fase, ela passa e acaba. E aí as conversas, elas já não acontecem da mesma forma. As confidências diminuem e os amigos começam a ocupar um espaço maior. Ah, esses amigos. Os interesses mudam, não é mesmo? Se esse é o seu coração hoje, eu quero que você saiba que você não está sozinha. E foi exatamente por isso que nasceu o movimento Mães que Permanecem. Porque eu entendo exatamente o que você está passando. Como mãe de dois, de 21 anos e 18, os dois me trouxeram uma bagagem gigante de como ser mãe sem saber o que fazer. A gente acha que vai saber, né? E aí, gente, vem umas fases muito difíceis da maternidade. No meu caso, por exemplo, teve a pandemia, onde tudo ficou dentro de casa. Mais tela, mais tempo de computador, mais porta fechada por causa das aulas. E para mim foi terrível, porque eu já não conseguia acessar meus filhos da maneira com que eu estava acostumada. E foi justamente numa dessas fases em que meu filho prestou vestibular. Pois é, ele prestou e passou numa faculdade federal. Aí vem um desafio gigante de mudá-lo de cidade. Com 17 anos ele foi morar em outra casa, em outra cidade, distante. Eu não sabia nem se ele ia conseguir arrumar a cama dele. E ele deu conta. Deu conta muito bem, por sinal. Só que tudo isso pra gente, mãe, é tudo muito novo. A gente se assusta com essas fases novas, não é mesmo? E ao longo dos últimos anos, eu procurei sim referências de mães que me ajudassem a atravessar essa fase sem carregar uma culpa excessiva, sem viver em estado permanente de ansiedade e sem transformar o amor em controle. Eu encontrei excelentes conteúdos sobre adolescente. Tem muita coisa sobre parentalidade, é ou não é? Sobre regras. Tem excelentes conteúdos sobre inteligência emocional. Encontrei conteúdos sobre espiritualidade, mas eu desejava sim encontrar um caminho onde essas três coisas, adolescência, inteligência emocional e espiritualidade, conversassem entre si. E foi justamente na ausência dessa junção das três coisas que nasceu o Mães que Permanecem. Esse movimento não nasceu para ensinar mães a controlarem adolescentes. Pelo contrário, não nasceu para produzir filhos perfeitos ou famílias sem conflitos. Ele nasceu para ajudar mulheres a fortalecerem primeiro o próprio coração, para que pudessem ocupar de maneira saudável
madura e espiritualmente sólida, o lugar que lhes foi confiado dentro da vida dos filhos. Os filhos precisam sim de uma mãe madura e uma mãe confiante. O método permanecer é uma jornada de formação emocional, espiritual e relacional para mães que desejam continuar presentes na vida dos filhos adolescentes sem viver reféns da culpa, do medo ou da necessidade constante de controlar tudo ao redor. Esse movimento parte de uma convicção muito simples. Nenhuma mãe consegue oferecer ao filho aquilo que ela mesma ainda não encontrou dentro de si. Por essa razão, nós não começamos trabalhando comunicação, nós não começamos trabalhando limites, nós não começamos trabalhando comportamento adolescente. Nós começamos fortalecendo a mãe, porque quando o coração da mãe encontra paz, sua forma de escutar muda completamente. Sua forma de corrigir muda, sua forma de conversar muda, sua forma de lidar com conflitos também muda. E por sinal, a sua presença muda também. As relações humanas raramente permanecem iguais quando uma das partes amadurece emocionalmente e espiritualmente. E nos últimos anos eu tenho conversado com muitas mães e percebo que existe uma experiência muito comum entre elas, embora poucas consigam colocá-la em palavras. Os filhos continuam morando na mesma casa, a rotina continua acontecendo, as responsabilidades continuam existindo, mas a relação começa a mudar de um jeito que ninguém havia avisado que mudaria. As conversas já não acontecem da mesma forma, né? As confidências, elas diminuem muito. E os amigos começam sim a ocupar um espaço maior. E a mãe começa a perceber uma sensação muito difícil de explicar. Não é exatamente a sensação de perder um filho, né? É a sensação de perder o lugar que ela ocupava na vida dele. A gente sempre foi referência para os nossos filhos, só que na adolescência tudo isso muda. E essa, gente, é uma dor, mas é uma dor que corrói. É uma dor muito específica e eu acho curioso como quase ninguém fala sobre ela. Existem muitos conteúdos sobre limites, sobre regras, sobre tecnologia, sobre comportamento e disciplina, mas quase ninguém fala sobre aquilo que acontece no coração da mãe, enquanto tudo isso está acontecendo. Porque junto com a adolescência do filho, nasce também uma nova fase de maternidade. E essa nova fase costuma vir acompanhada de muitas perguntas. Perguntas que normalmente não são compartilhadas nem com as nossas amigas, nem com o marido a gente não fala sobre isso. E muitas vezes nem durante a oração. Será que eu errei em alguma coisa? Será que eu deveria ter sido mais presente? Será que eu fui exigente demais? Ou será que eu fui permissiva demais? Será que ele ainda precisa de mim como precisava antes? E eu acho importante começar essa conversa por aqui, porque assim como eu, muitas mães chegam até esse momento da vida carregando um sentimento de culpa enorme, sem perceber que estão vivendo uma experiência que é muito mais comum do que se imagina. Eu vou te falar agora quais os erros que você está cometendo que precisa mudar, que você precisa enxergar de outra forma. Você precisa entender que o controle não vai ter mais sucesso como tinha antigamente. Que você impor regras, simplesmente por impor, não funciona como na infância. Que você não precisa se chatear dele conversar com outras pessoas. Tá tudo bem, isso acontece. E você não pode insistir em tentar um contato que ele não queira mais, porque ele não é mais criança. Quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente precisa enxergar de uma forma diferente. E uma coisa que eu quero colocar para vocês muito forte, já anota aí, papel e caneta, é justamente a ordem do amor. Você precisa fortalecer o seu amor primeiro com Deus, depois com você, para depois ir ao seu filho. Por que isso, Cláudia? Por que você está falando na ordem do amor no meio da sua aula? Porque é justamente isso que importa. Quantas vezes você se abandonou em função do seu filho? Quantas vezes você se deixou de lado para atender o pedido dele? Quantas vezes você deixou de ir à academia, por exemplo, ou de um tempo para cuidar de você, porque você tinha ele como prioridade?
E agora que ele virou adolescente, você tem um tempo livre e não sabe fazer o que com isso. Então, dentro do método permanecer, a gente trata essa relação com Deus. Primeiro você fortalece a sua relação de espiritualidade com Deus, depois você olha para você, sobre o seu bem-estar, sobre a sua saúde, como andam seus relacionamentos, e só depois você vai para o seu filho. Se você não dá para você o que você precisa, como que você vai cobrar dele que ele te dê uma atenção? Não, esse papel não pode ser invertido. Seu filho cresceu e agora? Agora você precisa cuidar de você. Nesses 3 aspectos, você precisa olhar para a adolescência, você precisa ter inteligência emocional para lidar com essa nova fase e você precisa fortalecer a sua espiritualidade. Então, quando você confunde a proteção do seu filho com controle, você está lidando com o seu adolescente como se ele fosse uma criança, mas ele já mudou, ele não é mais a mesma pessoa. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que você também não é aquela mesma pessoa que cuidava de uma criança. Você precisa olhar para você com outros olhos. Você precisa dar para você tudo aquilo que você cobra dele. Então, por isso que é tão importante você se desenvolver. Você como pessoa, você como mãe. Por isso que muitos conteúdos de parentalidade já não funcionam mais. Muitos conteúdos de regras, de tecnologia, de como usar celular, como usar a internet. Não, isso não vai funcionar. Porque o foco agora deixa de ser o seu filho para ser a sua vida. Porque a sua transformação, ela começa em você. E a sua transformação vai transformar toda a história da sua família. Então, o que você precisa fortalecer? Você precisa entender que o diálogo evita o controle. Você precisa aprender a dar a ele novos exemplos, porque os exemplos serão mais eficientes do que as regras que ele tinha na infância. Você precisa observar mais do que falar. Não é falando palavras jogadas ao vento que vai funcionar. Não, é observação. E qual o assunto que não transforma você em confidente? Você precisa achar pontos em comum com seu filho adolescente para se relacionar com ele de forma diferente. Bom, o que eu tenho para apresentar para vocês é o método permanecer. Na sua cabeça você deve estar se perguntando, mas o que é esse método? Do que ela está falando? Como funciona? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Vou pedir para a minha equipe colocar na tela para vocês uma forma de vocês entenderem os pilares que a gente trabalha dentro do método permanecer. O primeiro deles é a mãe como lugar seguro. Aprender que a transformação do vínculo começa na postura da mãe. Esse método ele é dividido em 7 módulos, sendo que cada um deles tem sim a sua função específica. O primeiro deles é a mãe como lugar seguro. A gente aprende que a transformação do vínculo começa na postura da mãe. Você tem que mudar a sua postura. O segundo módulo vai falar sobre a ordem do amor, restaurar a prioridade de Deus, cuidar da própria saúde e reencontrar o equilíbrio. Lembra que eu falei para você que você precisa se cuidar? Pois é, isso é extremamente importante e esse é o foco do nosso método. Você precisa se manter sólida para poder manter a comunicação e os vínculos dentro da sua casa. Terceiro módulo, nós vamos falar sobre a culpa materna. Sim, libertar-se da culpa para viver uma maternidade mais leve e consciente. É extremamente importante que você se veja como uma pessoa livre de culpa, porque a culpa ela acaba com qualquer relacionamento. O quarto módulo vai falar sobre quando o filho começa a se afastar. Nós precisamos compreender a adolescência sem medo e fortalecer a conexão. Achar assuntos em comum para lidar com seu filho de forma diferente. Lembre-se, ele não é mais criança. O quinto módulo nós vamos falar sobre o controle, amar sem controlar.
que é justamente substituir o controle pela influência e pela confiança. Nós precisamos fortalecer a confiança do seu filho com você. E isso começa a partir do momento que você está livre de culpa. E não adianta você querer transferir controle para o seu filho, porque seu filho já não é mais aquela criança que precisa ser controlada o tempo todo. O sexto módulo, nós vamos falar sobre perdão e reconciliação. Restaurar relacionamentos e construir pontes dentro da família. Vamos falar especificamente sobre você se perdoar. A partir do momento que você se enxerga com mais compaixão e mais empatia, você consegue restaurar o relacionamento com seu filho e o relacionamento dentro da sua casa. E o sétimo módulo, não menos importante, consagrando o futuro. Confiar em Deus, fortalecer a esperança e permanecer presente em todas as fases da vida dos seus filhos. Esse é o coração do método, tá? Porque você precisa sim confiar em Deus. Confiar em Deus não é saber o caminho todo, não. É dar o primeiro passo da fé. Você dá o primeiro passo que Deus põe o caminho. E é justamente sobre isso que o método Permanecer fala, sobre os 7 pilares da jornada. E essa jornada é uma jornada de 60 dias para a gente fortalecer o vínculo entre mães e adolescentes por meio da fé, da inteligência emocional e da comunicação. E a base, qual é a base, Cláudia, desse método? A base do método é o que você vai ter como bônus. É um devocionário para fazer um acompanhamento de 60 dias. Durante 60 dias você será guiada por reflexões, orações e práticas diárias que transformam o aprendizado em transformação real. E aí, o que você vai construir nessa jornada? 4 coisas extremamente importantes. Uma relação mais próxima e verdadeira com seu filho, autoconfiança e equilíbrio emocional, limites saudáveis sem perder o vínculo e uma família mais conectada, em paz e alinhada com Deus. Mas Cláudia, isso é muito complicado de fazer. Não é. As aulas elas serão totalmente online. Serão 30 aulas no total, com acompanhamento meu de perto. E junto com essas aulas, nós teremos uma comunidade no WhatsApp para sim fortalecermos os vínculos. Porque quando a gente caminha junto com outras pessoas que têm o mesmo objetivo, a nossa caminhada ela é fortalecida. Tudo isso, gente, é transformado em prática diária, porque mudanças profundas, elas raramente acontecem num único encontro. Por isso que esse método Permanecer, ele é dividido em 7 módulos, em mais de 30 aulas, porque elas acontecem através de pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Por isso que também existe a força do devocionário. Existe sim uma base espiritual de oração, tudo vinculado ao Evangelho, para que você possa acompanhar no dia a dia. E esse espaço diário é um espaço de reorganização interior, de oração, de reflexão e fortalecimento espiritual, porque o coração humano, ele se desloca rapidamente, né, gente? É tanta coisa que está chamando a nossa atenção, mas a gente precisa voltar constantemente para aquilo que é essencial. E aí, quando eu falo, né, da questão do grupo do WhatsApp, eu estou dizendo o seguinte para você, que uma das maiores dores da maternidade e da adolescência seja a solidão. Muitas mulheres, elas acreditam que são as únicas vivendo determinadas dificuldades, carregando determinadas culpas ou fazendo determinadas perguntas, mas não são. Por isso que existe a comunidade. Como eu falei, mulheres que caminham juntas se sentem mais fortalecidas, porque algumas travessias, elas sim ficam mais leves quando encontramos outras mulheres caminhando na mesma direção. Então, tudo isso é o grande objetivo do método Permanecer. Mais de 30 aulas que serão entregues de forma online para você assistir ao seu tempo.
a comunidade no WhatsApp para você falar com outras mães a respeito das suas experiências. E tem um detalhe, essa comunidade no WhatsApp, ela é moderada por um administrador, ou seja, não são mensagens aleatórias que você vai receber, não, é tudo voltado para o conteúdo do método permanecer. E além de tudo isso, o devocionário, que é um bônus que a gente está colocando nesse método para fazer você fortalecer a sua caminhada em 60 dias. Tudo isso você vai poder ter no conforto da sua casa, de forma online, acessando no momento que você precisar. Ai, Cláudia, tá bom, agora que você já explicou como é o método, qual o valor de tudo isso? Primeira pergunta que eu tenho para te fazer é justamente essa: quanto custa restaurar a comunicação com seu filho? Quanto custa restaurar a confiança que ele sente em você? Agora, se você quer falar de números, eu posso te falar: quanto custa uma terapia? Qual o valor que você paga de uma sessão com a psicóloga? Aqui por base, tá? Por baixo, eu vou aí chutar uns R$200 por sessão. Os R$200, dependendo da localidade que você se encontra, em até R$300 a sessão. E aí, quanto tempo de terapia você teria que fazer? É só para você entender o valor do método permanecer. Tá bom, já vou te falar o preço. Você não vai pagar nem 2 sessões de terapia. O valor desse curso está em R$ 397 à vista. Ou então você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 41,06. É menos que uma pizza por mês. E quanto vale tudo isso? Quanto vale você ter essa transformação que começa em você, que depende em você, para restabelecer a conexão com seu filho? Pois é. E aí, além de tudo isso, desse valor que eu te passei, eu ainda te dou uma garantia de 30 dias. É isso mesmo. 7 dias você tem essa garantia incondicional, você pode desistir a qualquer momento, assim que você adquirir o método. 7 dias você cancela. Além dos 7 dias, eu te dou 30 dias de forma incondicional. Se você não gostou das aulas, se você não gostou da cor do meu cabelo, do meu colar, de qualquer coisa, eu devolvo o seu dinheiro, sem você justificar, tá bom? Essa é a garantia que a gente oferece para você. Tá bom, Cláudia, agora você vai me dizer que eu preciso estudar mais? Não, não é por aí. Não é só estudar. Existe uma prática que você precisa e que você deve fazer para se desenvolver como mãe de filho adolescente. Aí a primeira coisa que você vai me dizer é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, é tudo muito corrido. E essa frase, gente, eu escuto muito. Por exemplo, eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Eu compreendo profundamente essa sensação. As mães que chegam até aqui normalmente já carregam múltiplos papéis ao mesmo tempo, é ou não é? Você trabalha, você cuida da casa, você acompanha filhos, pais, marido, responsabilidades profissionais, demandas emocionais da família inteira e muitas vezes ainda convivem com a sensação permanente de que está ficando devendo em algum lugar. Mas existe aqui uma pergunta importante que eu quero te fazer. Se não cuidarmos do coração da mãe agora, em que momento exatamente isso acontecerá? Porque a adolescência, gente, ela não espera. As relações, ela não entram em pausa enquanto a gente organiza a agenda. E curiosamente, aquilo que mais protege nossos relacionamentos raramente exige mais quantidade de tempo. Muitas vezes exige apenas uma qualidade diferente de presença. E o método permanecer, ele não foi construído para mães que possuem horas livres todos os dias. Não, ele foi construído exatamente para as mulheres reais, com vidas reais e agendas reais. Tá bom, ok, o problema não é tempo. Você vai me dizer: meu filho já está distante demais. Talvez essa seja uma das dores mais profundas que uma mãe pode carregar. A sensação de que perdeu o momento certo. A sensação de que já tentou conversar, já tentou se aproximar, já tentou participar e que ainda a distância continua crescendo.
E eu quero te dizer uma coisa muito importante sobre isso. As relações humanas, elas raramente são linhas retas. Elas passam por aproximações, afastamentos, conflitos, reencontros e reconstruções. A adolescência, inclusive, costuma ser um período extremamente intenso desse movimento. Não, eu não acredito em relações perfeitas. Desculpa, se você acredita nisso, realmente aqui não é o seu lugar. Eu acredito profundamente na força da presença consistente ao longo do tempo. Enquanto existe vínculo, existe sim uma possibilidade de reconstrução. Enquanto existe amor, existe espaço para novas formas de encontro. E a pergunta mais importante pode ser: meu filho ainda quer se aproximar de mim? Mas a pergunta importante é: eu estou disposta a aprender uma nova forma de permanecer presente na vida dele? Pois é, muitas vezes o caminho continua existindo, apenas deixou de ser o mesmo caminho que funcionava anos atrás. Dito isso, você pode me dizer: eu já tentei de tudo. Essa frase as pessoas falam muito para mim. E normalmente ela vem carregada de muita exaustão. Eu já li muito, já procurei muito material na internet, eu já li livros, já fiz terapia, eu já rezei, eu já tentei me reaproximar. Quando alguém diz que tentou tudo, normalmente o que ela está dizendo é: eu estou cansada de me esforçar sem perceber resultados. E essa dor merece respeito, sim, merece respeito e toda a minha empatia. Mas existe aqui uma reflexão importante. Às vezes a gente passa anos tentando modificar externamente algo cuja raiz continua acontecendo internamente. O problema nunca tenha sido falta de esforço, não. Talvez tenha sido a ausência de um lugar onde a mãe pudesse fortalecer o próprio coração enquanto atravessava essa fase da vida. Tá bom, mas nesse caso você me diz: eu não sou uma mulher muito espiritual. E eu gosto muito quando alguém fala isso, porque essa frase ela costuma nascer de um mal entendido bastante comum. Muitas mulheres acreditam que espiritualidade significa perfeição espiritual. Isso existe? Não existe. Acham que precisam saber rezar da maneira certa, sentir as emoções certas, ter uma fé inabalável ou viver uma relação perfeita com Deus para começar esse caminho. Mas a experiência espiritual quase nunca começa assim. Ela começa exatamente onde estamos agora. Ela começa no cansaço, na dúvida, na culpa, na sensação de insuficiência, na oração mal formulada, feito dentro do carro ou antes de dormir, e na sinceridade de quem simplesmente diz: Deus, eu não sei mais como fazer isso sozinha. E essa é uma das orações mais bonitas que existem. E agora eu tenho 3 caminhos para te dar. O primeiro deles é ignorar. Você fica aqui com esse conteúdo, tá tudo certo, você segue sua vida, eu sigo a minha e tá tudo bem. Segunda coisa que eu posso te falar é que você pode tentar sozinha. Sim, você pode ter um monte de conteúdo na internet, pesquisar, estudar e colocar em prática. É isso que você quer? Às vezes a gente tem uma palavrinha que se chama procrastinação. Às vezes a gente se procrastina, né? A gente procrastina tudo aquilo que está acontecendo. E a terceira coisa que eu tenho para te falar é que você pode entrar no método. Sim, pelo valor de R$ 397 à vista ou em até 12 vezes de R$ 39,70. E olha, eu posso te dizer o seguinte, que essa jornada do método permanecer em 7 passos, eu quero definir uma coisa bem importante com você. Dentro desses 7 passos, o método permanecer, ele não é apenas um curso, ele é um novo estilo de maternidade. É isso que eu estou propondo para você. E sim, todo o acompanhamento feito por mim, tá? Que já estudei inteligência emocional há muito tempo e é isso que eu aplico na minha vida. Quero trazer um resumo bem rapidinho sobre a jornada dos 7 passos, que são os pilares que eu já comentei com você. Primeiro, eu me torno um lugar seguro. O segundo, eu reorganizo a minha vida. Terceiro, eu curo as minhas culpas.
Quarto, eu compreendo o meu filho e começo a pensar diferente. O quinto, eu aprendo a amar sem controlar. O sexto, eu reconcilio os vínculos da minha família. E o sétimo passo, eu entrego o meu futuro e o futuro da minha família a Deus. Sim, eu tô falando para você de uma jornada de 60 dias para fortalecer o vínculo entre mães e adolescentes por meio da fé, da inteligência emocional e espiritualidade. É isso que eu tô te propondo dentro do método Permanecer. E olha, eu tô deixando aqui para você já no chat o link de compra do método. São poucos dias, mas a sua decisão é agora, é neste momento que você precisa se decidir. Quanto tempo mais você vai adiar a reconciliação com o seu filho? Quanto tempo mais você vai menosprezar o tempo de qualidade que você precisa com você? Você precisa se fortalecer para fortalecer os vínculos com a sua família. E é isso que o método Permanecer quer te propor. Bom, gente, o conteúdo é esse, o meu recado é esse. Eu fico aqui à disposição. Se você tem alguma pergunta, põe agora no chat para mim, que eu vou responder com o maior prazer. Veja meus conteúdos lá no Instagram. E sim, eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. Me pergunta, me chama no particular que eu respondo para você. Espero que você tenha uma ótima noite. Eu agradeço de coração o seu tempo aqui comigo. Por quê? Porque cada segundo importa e o tempo que você dá para a pessoa é o que faz aquela pessoa especial. Então, gratidão por estar aqui comigo e pense com carinho nessa proposta que eu te fiz, porque depende de você o próximo passo. Uma boa noite e até a próxima!